Sabedoria e fé. Todos nós precisamos de sabedoria, todos nós precisamos de fé. Muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais um devocional desse canal. Se você não me conhece, eu sou o pastor Alciel. Nosso devocional ainda está no livro de Tiago. Tiago capítulo 1, do versículo 5 ao 8. Esse vai ser o nosso devocional de hoje nesses versículos. Vamos ler aqui no versículo 5 ao 8, que está escrito assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Todos nós precisamos de sabedoria. Todos nós precisamos de fé. São dois elementos que não podem faltar na vida de qualquer cristão. Se você é um cristão, você precisa ser sábio. Você precisa de sabedoria no seu casamento, para lidar com a sua esposa, para lidar com seus filhos. Ou você, esposa, para lidar com seu marido, para lidar com seus filhos. Você precisa de sabedoria para gerir as suas finanças. Você precisa de sabedoria para trabalhar bem. Não é assim? Então todos nós precisamos de sabedoria, porque a sabedoria nos ajuda a gerir muito bem, a nossa vida. Mas além da sabedoria, nós precisamos de fé. Nós precisamos de fé em quê? Fé em Deus. Você que é um cristão, você que professa fé em Jesus, você precisa de ter fé em Deus. O que é fé? Fé é confiança em Deus. Então todos nós precisamos. E Tiago aqui, nessa passagem, ele diz que se existe alguém que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então ele começa dizendo: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas essa sabedoria precisa ser pedida com fé. Você precisa crer que você vai receber. Então, primeiro ponto, todos nós precisamos de sabedoria. E se você não tem sabedoria, se está faltando sabedoria na sua vida, você pode ir a Deus e pedir sabedoria. Quantos aqui lembram a história de Salomão, quando foi ser rei de Israel? Ele era muito novo e ele não tinha sabedoria. E a Bíblia diz que Deus veio a ele e perguntou dele: o que é que você quer? Pede-me que eu vou te dar. E a Bíblia diz que ele, naquele encontro que ele teve com Deus, ele pediu a Deus não ouro, não prata, não riquezas, não posses, não poder, mas ele pediu sabedoria. E ele disse que ele queria sabedoria para dirigir o povo. E Deus deu sabedoria. E a história conta que ele foi um dos reis mais sábios que pisou sobre a terra, Salomão. E eu acredito que a sabedoria ela não pode faltar na vida de qualquer pessoa. Então você que não tem sabedoria, você que até mesmo tem, mas almeja ter mais sabedoria, seja sabedoria na palavra de Deus, seja sabedoria no teu trabalho. A sabedoria ela não se limita apenas ao evangelho ou à área cristã, mas ela se aplica em toda a nossa vida. Nós precisamos de sabedoria. Então, se você tem falta de sabedoria, Tiago nos aconselha a pedir. Como é que eu peço, pastor? Em oração. Vá a Deus em oração. Peça sabedoria a Ele. Simplesmente como uma criança pediria: Senhor, dai-me sabedoria. Me faz um homem mais sábio. Em oração. Só que Tiago aqui nos aconselha que essa sabedoria, quando nós formos pedir, nós devemos pedir com fé. Porque, por incrível que pareça, existem pessoas que oram, mas não creem que podem receber aquilo que estão pedindo de Deus. Então não adianta nada eu ir a Deus em oração, pedir sabedoria, se eu não acredito que Deus ele pode me dar. Então, primeiro ponto, eu preciso acreditar que eu receberei a sabedoria de Deus quando eu pedir. No início da minha fé, quando eu não sabia pregar, que eu não sabia interpretar a Bíblia, eu orava a Deus pedindo sabedoria. Mas a sabedoria que eu pedi era na área do estudo da palavra de Deus. Hoje eu adquiri essa sabedoria e estou a cada dia crescendo nessa sabedoria. Mas um dos diferenciais é que eu acreditava que Ele poderia me dar. E eu pedi a Ele sabedoria e Ele tem me dado sabedoria. Amém? Então eu aconselho você, quando você for orar pedindo por sabedoria, independente da situação que você esteja passando, peça com fé. Creia que Ele pode te dar. Todo relacionamento entre o crente e Deus é baseado em fé. Não existe outra coisa que pode estabelecer um relacionamento entre o crente e Deus se não for a fé. Por isso que Tiago aqui, quando ele diz que nós devemos pedir com fé, porque a fé ela é a base do relacionamento de todo crente com Deus. Se você for pegar Hebreus capítulo 11, versículo 6, o autor de Hebreus vai dizer o seguinte, que aquele que se aproxima de Deus, ele deve
ter fé, ele deve crer ou acreditar que Deus, ele é galardoador daqueles a quem o buscam. Então todos aqueles que buscam a Deus devem acreditar que Deus responde, que Deus ele é galardoador daqueles que estão buscando a Ele. Então perceba que o relacionamento entre o crente e Deus é baseado na fé. Até mesmo a salvação, qualquer pessoa que quer obter a salvação de Deus, né, precisa ter fé. Fé é um instrumento pelo qual você recebe a salvação. Não é assim que Paulo nos ensina em Efésios capítulo 2, versículo 8? Pela graça sois salvos por meio da fé. A fé, ela é o instrumento pelo qual eu recebo tanto a salvação quanto as bênçãos de Deus. Nesse caso aqui, a sabedoria. Eu preciso crer que eu vou receber, certo? É depositar confiança em Deus, fé, certo? Aí você pode estar dizendo, tá bom, você está falando que eu preciso ter fé, mas e se eu não tenho, o que eu faço? Se eu for a Deus em oração pedindo qualquer coisa, no caso aqui a sabedoria, mas eu não acreditar que eu tenho, como que eu posso desenvolver uma fé capaz de fazer com que eu obtenha fé ou que eu obtenha qualquer outra coisa de Deus? Em Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo ele diz assim, ó, de sorte que a fé ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então se você que está me assistindo tem falta de fé, não tem aquela fé alicerçada, uma fé grande ou poderosa para alcançar de Deus alguma coisa, leia a Bíblia. A palavra de Deus ela tem a capacidade de gerar fé no coração daqueles que ouvem. É o que Paulo está falando em Romanos 10, 17. De sorte que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então escute pregações boas, pregações ungidas, pregações que ensinam a Bíblia, que ensinam a palavra de Deus. Essa pregação ela vai gerar no teu coração fé. Ela vai gerar no teu coração desejos por Deus. Ou então leia a palavra de Deus, né? Escute a Bíblia em áudio, ela vai gerar no teu coração fé. Porque essa é o trabalho que a palavra de Deus faz no nosso coração, ela gera fé. Não somente isso, mas um dos aspectos da palavra de Deus, um dos resultados que ela faz em nós é gerar fé. Amém? Então espero ter abençoado a tua vida. E eu quero orar com você a respeito desse assunto. Amém? Feche seus olhos aí, vamos orar. Amém? Soberano Deus, graças te damos pela oportunidade de mais uma vez estarmos diante da tua presença. Muito obrigado por mais um dia, por mais uma manhã, por o Senhor ter nos abençoado e feito com que nós pudéssemos ter acordado nesse dia, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Senhor, nós oramos a Ti pedindo sabedoria, Senhor. Todos nós precisamos sermos sábios em todos os nossos caminhos, Senhor. Nós precisamos ser sábios para que nós possamos tomar atitudes corretas, Senhor. Diante da Tua presença, em situações difíceis, nós precisamos ser sábios. E se nós não temos sabedoria, nós nesta manhã pedimos a Ti sabedoria, mas nós pedimos crendo, Senhor, que o Senhor pode nos dar essa sabedoria. Nós acreditamos que o Senhor nos pode fazer sábios, Senhor, sábios para tomarmos as melhores decisões na nossa vida, para tomarmos as melhores decisões no nosso casamento, nas nossas finanças, para tomarmos as melhores decisões em qualquer situação que nós precisarmos, que nós possamos tomar decisões melhores, decisões que possam, Senhor Jesus, fazer com que o Senhor se agrade de nós e venha trazer coisas boas para nós, Senhor. Nós pedimos sabedoria nessa manhã, mas também, Senhor, não somente sabedoria, mas gera fé em nossos corações, para que nós possamos, através dessa fé, alcançar de Ti a sabedoria e outras coisas que nós podemos alcançar através da fé, Senhor. Nos abençoa nesse dia, abençoa cada pessoa que está assistindo esse devocional, cada pessoa que está assistindo esse vídeo, abençoa cada um deles, Senhor. Dá a eles sabedoria, dá a eles fé e os abençoa nesse dia. Guarda-os em nome de Jesus. Espero ter te abençoado nesse dia. Mais uma vez eu te peço, se inscreve nesse canal, deixa o seu like aí, né? Eu espero ter abençoado a tua vida. Que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus.